Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. A teologia compõe, junto com a ciência da religião, uma nova área de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil. Como pensar o lugar da teologia na universidade, a sua dimensão pública e as suas especificidades na produção do conhecimento científico? Hoje eu recebo aqui o teólogo Alex Vilas Boas. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Paraná. Alex, bem-vindo, prazer receber você aqui no Religare. Você já esteve aqui para falar sobre teologia e literatura numa outra ocasião. Sim, agradeço o convite novamente, é uma grande alegria estar aqui, um programa extremamente importante para a nossa área, né? E divulgar a cultura do estudo em religião e teologia também, é sempre uma alegria estar aqui. Você pode rever este programa, também o outro programa que o Alex esteve aqui para falar sobre teologia e literatura, no nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Religare Conhecimento e Religião e lá você coloca o tema, pode colocar o nome do convidado e você vai encontrar os vários vídeos com os programas do Religare. Curta lá a nossa página, compartilhe o nosso programa. Alex, nós estamos numa área de avaliação hoje, recentemente aprovada pela CAPES, né? O Sistema Nacional de Pós-Graduação tem agora uma área de avaliação Ciências da Religião e Teologia, desde outubro de 2016. Como que você pensa essa relação, entre ciências da religião e teologia no cenário da pós-graduação brasileira? Uhum. É uma especificidade, talvez, da nossa área no Brasil, de comportar os estudos de ciências da religião e estudos teológicos, para pensar tanto o fenômeno religioso como outras formas de sistema de crença, mas eu vejo como uma grande riqueza, porque você tem uma possibilidade múltipla de analisar um sistema de crença, um fenômeno religioso, sendo religioso ou não, de modo que, por ser também uma contribuição nova, é um grande desafio. Como é que a gente consegue contemplar a complexidade que é analisar um sistema religioso, analisar um sistema de crença, dentro de uma abordagem fenomenológica, portanto, de fora desse fenômeno, mas também o desafio para quem tenta produzir uma linguagem teológica de dentro do fenômeno ou de temas e situações da realidade que estão conexas, de algum modo, com a questão religiosa, né? Então, Um grande desafio que nós temos é exatamente produzir essa interface, né? Porque são exato, campos bem específicos, né? muito Ciências específicos, com metodologias próprias. exato, e convergentes, né, nesse sentido. Talvez aí haja uma dificuldade ainda de assimilarmos o que é a especificidade e o que é o complemento dessas duas áreas, né? Nós já fizemos um programa aqui no Religare, Alex, sobre a epistemologia das ciências da religião. Uhum, Hoje a gente vai focar na epistemologia da teologia. O que é teologia? bacana. Bom, há diversas possibilidades de a gente tematizar o que é teologia ao longo da história, inclusive, né? Em relação à ciência da religião, são séculos e séculos, Pois não? é, exatamente. E eu diria que talvez seja melhor a gente falar de teologias do que de teologia, propriamente dito. Eu gosto de pensar a partir da semântica grega, que nem é cristã inicialmente, ela está ali presente já em Homero, depois ela migra para os poetas gregos, ela vai ser assumida só na Renascença como teologia, né? Que tem a ver com a busca de um logos, de um sentido, de uma compreensão da realidade, e eu diria que talvez a busca do sentido de Deus dentro da busca de sentido humano, né? O que esse teós tem a ver com essa busca de um logos, que é parte da nossa condição humana. Uma vontade de sentido, uma necessidade de entender, de interpretar a nossa realidade, e há algum fenômeno que extrapola uma racionalidade mais exata, mais lógica, mas evidentemente ele deixa impactos, deixa uma percepção, deixa uma intencionalidade, né, fenomenológica, que não dá para negar, está dentro do mistério, né? Ali, você falou dos gregos, né? Platão falava de teologia como esse discurso sobre os deuses, sobre os mitos. Exato, exatamente. Há já ali entre Platão e Homero uma disputa de teologia, né? Qual é a melhor maneira de tratar da questão teós, né? Se é por uma episteme mais matematizada, um exercício lógico, né, de chegar a conceitos que tentem enfrentar as contradições das afirmações, mas que já aponta para o mistério, né? Platão esgota isso, né? Vai influenciar todo um pensamento negativo, no sentido de dizer o que não é, né? Mas também tem ali toda uma teologia narrativa de Homero,
que transita dentro de uma visão de justificativa divina da realidade e passa para uma visão na qual começa-se a conceber a inspiração de algo que nos ajuda a afirmar o humano. É interessante, na Ilíada, todos os deuses atuam na realidade humana, então o ser humano não tem lá muito o que fazer, né? Tudo é vontade dos deuses. Na Odisseia você tem uma única mediação de Atenas, então entre Ulisses e Zeus há uma filoatena, há uma filosofia, portanto, um começo de busca de uma sabedoria para perceber melhor esse mistério do teós, que não nega o antropos, né, mas que faz parte da realidade. Seria possível tomar essa concepção, não é, de teologia lá dos gregos para os dias de hoje? Isso seria possível? Ou nós deveríamos compreender que algo aconteceu aí nesse intervalo de tempo que marcou profundamente o termo teologia? O Acho que cristianismo, por exemplo, né? não dá para negar, né, que faz parte da tradição teológica. Há uma tendência, em algum momento da história, em achar que teologia é um fenômeno especificamente cristão, e aí, inclusive, achar que teologia é alguma coisa cristã, mas penso que não é a única possibilidade, nem a que mais me agrada. E é extremamente rico perceber como essas concepções de teologia, não propriamente parte da tradição cristã, também influenciaram muito o modo de pensar da tradição cristã. A ideia de mito influencia a ideia de mistério, a ideia de logos influencia a ideia de busca de sentido, de racionalidade. Elas não são competitivas no primeiro momento, né? Tem um helenista chamado Jäger, que ele fala do fenômeno grego como uma paideia, com uma cultura que harmoniza todas as coisas em função de um bem comum. E ele chama o cristianismo de paideia alternativa. É alguém que entrou na cultura sem pretensão de dominá-la, mas assume o que tem de melhor na cultura e dilata, inclusive, o que tem de melhor nessa cultura. Contudo, com a transição de uma cultura alternativa para uma religião oficial, sobretudo a teologia do reino de Deus, que era vista como sinais da presença do mistério que conduz para a verdade, para o bem, para o amor, para a justiça, dentro de uma semântica cristã, ela passa a ser uma teologia que endossa uma política imperial. Então, uma coisa é entender que ela está presente nas culturas, enquanto sinais de questões profundamente humanas. E outra coisa é entender como cultura dominante, em que eu vou suplantar essas culturas. Então, para o cristianismo primitivo, o diálogo com essas formas de teologia é altamente rico, não é um problema, né? Sim. Elas dialogam. Mas talvez porque a gente passou por muito tempo, por um período de teologia oficial, né? Uma religião oficial. E depois, mesmo quando essa religião oficial acaba, ainda tem uma compreensão de cultura dominante, de cultura superior, que coincide com a cultura europeia, no sentido de coincidir cristianismo com o processo civilizatório. Então, uma dificuldade de reconhecer outras formas de teologia, e aí a dificuldade de separar o que é procedimento investigativo na teologia e o que é o modo histórico como uma tradição trabalhou a teologia, né? Pensando, você está usando sempre no plural e tal, mas até muito recentemente, a identificação de uma teologia com o discurso oficial, né? Eu tenho que pensar como a teologia oficial se posiciona. Isso acabou impedindo, alguns analistas dizem, até mesmo a criatividade, né, no Sim. âmbito da teologia. Uhum. Que papel ocupa a demarcação assim, de uma confessionalidade, ou mais que isso, de uma oficialidade Uhum. no campo da teologia? É uma pergunta importante, Flávio, porque talvez haja uma confusão, né, não muito tematizada, que é o campo científico da teologia, acadêmico, e o campo religioso da teologia. Eu diria onde a teologia pode prestar serviço, né? Mas não necessariamente ser confundido esses procedimentos. Acho que essa talvez seja a questão. E talvez a teologia do século XX, ela tenha, ao mesmo tempo que ela deu grandes passos, ela provocou também grandes reticências nesse cenário também europeu. Por exemplo, você tem uma compreensão do Ratzinger, na qual, para ele, a questão do logos é uma questão fundamental da fé cristã. Ou seja, a afirmação sobre a fé, ela é indispensável. Ou chego àquela nomeação de mistério e aqueles conceitos. O tema da verdade objetiva, que para ele é tão importante, não? Exatamente, né? A busca da verdade objetiva, o medo do relativismo,
que dificultou lidar com a complexidade da contemporaneidade, né? Você pensar, por exemplo, o Gianni Vattimo, que vai falar de outro órgão, de uma outra forma de organizar a experiência cristã a partir da Caritas, ela está muito mais próxima da experiência, por exemplo, do atual Papa, do Papa Francisco, na qual, na teologia del pueblo, ou teologia da cultura argentina, se pensa a reconciliação das culturas em busca do bem comum, se pensa, então, sinais dessa Caritas, dessa justiça, do bem comum, como um início de reconciliação da diversidade, né? Do que partir da tematização objetiva, conceitual, definir o termo da teologia escolástica é muito duro, né? Sic et non, é exatamente assim, não de outro jeito. Então, sobretudo a teologia escolástica... querendo tematizar exatamente. Pois é. Sobretudo a teologia da segunda escolástica, ela é muito intolerante, porque ela desenvolve-se no contexto de combate à reforma protestante, né? A reforma católica e a reforma protestante é uma disputa de qual semântica melhor define o mistério, né? Vou chamar um intervalo, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós estamos falando sobre a epistemologia da teologia. E o nosso convidado, Alex Vilas Boas, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é o nosso convidado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Eu recebo hoje o teólogo Alex Vilas Boas. Eu estou conversando com ele sobre a epistemologia da teologia. E, Alex, quando a gente fala de teologia, o pessoal fala teologia é também uma ciência. Como que a gente pode afirmar a teologia como uma ciência? Bacana, Flávio. Pois é, ela não pode se reduzir a um mero comentário de doutrina. O gênero doutrina é uma forma de teologia, uma forma forte por um período do cristianismo especificamente, mas efetivamente a teologia enquanto procedimento investigativo, ela é uma ciência hermenêutica, né? Ela interpreta fatos, textos, personagens históricos, personagens literários, experiências, enfim. Efetivamente ela é uma ciência hermenêutica, uma hermenêutica crítica, evidentemente. Ela é ressignificada, né, no século XX, ela assume para si a tarefa da filosofia da linguagem, que assume a hermenêutica como epistemologia, e nesse sentido, a ressignificação de sua semântica passa a ser uma tarefa extremamente necessária, traduzir esse sentido mais profundo de uma experiência para o indivíduo contemporâneo, mas também para uma sociedade plural. Enquanto serviço de tradução, ela tem um impacto na sociedade plural que não pode se reduzir a uma ciência confessional. Não sei se daria para chamar uma ciência confessional, né? Enquanto ciência não pode ser confissão. Enquanto prestação de serviço a uma comunidade de fé, ok. Então, nesse sentido, enquanto ciência hermenêutica, inevitavelmente o século XX vai ter que se confrontar com uma imagem de Deus insuficiente para os desafios históricos que apresentaram no século XX. Diria, então, que a tematização do mistério, mais do que um tema muito carregado de confusas percepções que é Deus, o mistério, Rahner dizia, Deus é a penúltima palavra antes do silêncio diante do mistério, né? Ele pode ser entendido dentro de uma retomada de pensamento como, primeiro, um mistério da vida que é absurda. A vida tem tudo para dar errado, de repente a gente acaba e morre, né, do nada, mas ao mesmo tempo, apesar da vida ter tudo... Esse tema muito me interessa, Alex. Isso aí. Pois é, a vida é absurda. A gente falava sobre isso um pouco antes de começar aqui, né? Olha só. E apesar da vida ter tudo para dar errado, por ser absurda, um amigo meu dizia esses dias, a vida não é séria, né? Em várias circunstâncias a gente se depara com isso. Há um mistério de sentido, as pessoas encontram sentido para viver. Encontram algo pelo qual consumir a vida e o efeito disso é a realização. E quanto mais encontram esse algo que realiza, mais se dedicam. Então tem um mistério complexo que é a ausência de sentido, absurdo, mas a possibilidade de sentido, né? A finitude não pode ser um sentido? A finitude, sim. A experiência de finitude, ela provoca a pergunta pelo sentido, né? O fatídico que se impõe e que me faz rever questões. O que vale a pena, o que realmente eu quero, é por aqui que eu quero continuar, né? A vida demanda essa necessidade de interpretar um sentido à sua existência. Então,
o modo como as religiões criam uma semântica do mistério está muito ligado a essa doação de sabedoria, doação de sentido, doação de simbólica, que não nega o absurdo, mas tematiza em função de lidar serenamente com essa dimensão da vida que é absurda, né? Então, a experiência de sentido, a experiência de fé como experiência de sentido, ela demanda uma hermenêutica, que tem a ver com essa tradução de uma semântica, de uma tradição, em função do mistério da vida, né? Então, teologia como ciência e teologia e as demais ciências. Sim. Há um complexo aí de outras ciências que olham para a teologia e rechaçam completamente a possibilidade de cientificidade para o discurso teológico. Identifica o discurso teológico com uma fé específica. Exato, exato. E mais do que com uma fé, né? Com uma forma de estruturação da fé. Eu gosto de fazer uma análise da fenomenologia da linguagem religiosa. Então, por exemplo, você tem uma forma da teologia antiga que já está presente em Homero, que é uma teologia narrativa. A narrativa eu me entendo diante do que é narrado, né? Essa narrativa, ela doa a expressão oral de uma literatura que vai ser chamada de sagrada, porque é um texto fundante de uma tradição. Essa literatura sagrada, ela doa uma simbólica, que vai dinamizar o rito, né? O mito, ele oferece um modo de ser, ele oferece um logos. Para Platão não, mas para Aristóteles é muito claro, né? Esse rito, então, vivencia esse logos. Essa dimensão passa em algum momento por um princípio de não contradição, uma autocrítica dessa tradição que vai se concebendo, porque vai surgindo novos desafios, novas relações, novos contextos, e que inevitavelmente provoca um alargamento da consciência. À medida em que eu encontro um sentido para a vida, alimento o que dá sentido à vida e passo a me autocriticar, inevitavelmente é um alargamento da consciência ética. Contudo, quando uma religião é oficializada, ela sofre vários reducionismos. A partir desse momento em que a religião passa a justificar o espaço político, ela cria uma outra forma de teologia chamada teodiceia. Por que as coisas acontecem? Porque é a vontade de Deus, né? E aí as dinâmicas mistagógicas de condução à experiência de sentido passam a ser mecanismos de controle. O que é a busca da verdade vira dogmatismo, imposição de ideias. Ele tem razão todo, então, essa crítica que de fora da teologia acaba se fazendo. Exato, né? Exatamente. É uma recepção desse fenômeno, né? De formas de teodiceia. A crítica ao ritualismo, que não é uma experiência vivencial, mas um mero cumprimento de normas. A crítica ao moralismo, que não tem a ver com ampliação da consciência ética, mas a cumprimento de costumes, das quais não cumprido será punido. E a teologia como a ciência hermenêutica, propriamente, não tem compromisso com esses ismos. Exatamente, que você tá pelo contrário. Agora. O compromisso dela é criticar esses ismos, né, esses reducionismos. Então, enquanto ciência hermenêutica, ela analisa formas de racionalidade em um sistema de crença. E, nesse sentido, tudo que ajuda a perceber um sistema de crença é um diálogo com a teologia. Sistemas de crença não necessariamente são religiosos, sistemas de crença acontecem a todo momento, como time de futebol, com crenças silenciosas, com costumes, na qual há uma ausência de racionalidade. Essa irracionalidade no sistema de crença também acontece no fenômeno religioso, né? Então, nesse sentido, criticar essas irracionalidades é o que Tomás dizia no século XIII de oferecer um princípio de não contradição. Se isso faz sentido, não pode ser contraditório, né? Sim. E com tudo isso, teologia não é ciência da religião. Não. E ao meu ver, não deveria ser, né? Porque é aí que elas se enriquecem, né? Quando o cientista da religião ajuda a perceber esses sistemas de crença, o impacto de produção de subjetividade, por exemplo, enquanto psicologia da religião, né? O que é acreditar numa coisa que eu não racionalizo sobre ela? Provoca uma produção de subjetividade. O impacto social que esse fenômeno tem, o impacto literário que esse fenômeno tem, enfim, toda a gama de ciências que se aproximam do fenômeno religioso me ajudam a enxergar o que está muitas vezes colocado como pressuposto, confundindo o que é um sistema de sentido, uma experiência de sentido, com um sistema de crença não racionalizado, né? Sim. Então, nesse sentido, quanto mais alguém analisa esse fenômeno religioso de fora do fenômeno, melhor ele ajuda o teólogo a compreender esse fenômeno religioso. Sim. Agora, um teólogo que está ligado a uma tradição religiosa ou dialogando com tradições religiosas,
ele precisa produzir linguagem teológica, atualizar e traduzir esse significado. Seja porque ele faz parte daquela tradição, ou porque acredita ou se engaja com ela, seja porque o seu público, como é o caso da universidade, é um público religioso. Sim. Fala-se da teologia como um olhar de dentro da tradição e da ciência da religião como um olhar de fora. Como é que você vê esse posicionamento? É exatamente assim? Dá para demarcar tão claramente esses lugares, né, para a teologia, para a ciência da religião? Até que ponto sim, até que ponto não? Como é que você vê isso? Nem sempre é tão fácil a gente delinear essa Demarcar, não? linha tênue, né? Talvez no sentido mais organizativo das disciplinas, a gente entenda assim que disciplina no sentido bem curricular, né? É No bem incipiente, sentido né, essa forma de bem incipiente, apresentação, né? exatamente. Ela, na medida que E você frágil. avança, você vai vendo que Hum. nem sempre é tão fácil separar. Mas didaticamente ajuda a pensar no primeiro imaginário do que é a cultura Sim. religiosa, que é a cultura da ciência da religião. Entendo. Alex, a gente está acabando o programa, infelizmente, mas se você precisasse assim, identificar algumas tarefas, né, para essa discussão da epistemologia, da teologia, nos dias de hoje, o que é que você destacaria? E a gente conclui dessa forma. Legal. Bom, efetivamente compreender a tarefa hermenêutica da teologia, né? Às vezes se confunde dizendo que teologia supõe fé. Do ponto de vista da comunidade de fé, ok, faz sentido, porque a comunidade de fé que recebe esse discurso vai validar isso ou não. Do ponto de vista da investigação, eu perguntaria que fé está se falando em relação a isso, né? Porque do ponto de vista da competência técnica, o método não supõe fé. Ele supõe capacidade de análise, de contexto, de texto, de decisão seminal dos autores, de uso ideológico, consciente ou não, de um texto. Ou seja, do ponto de vista técnico, isso não supõe fé, né? Na medida em que eu vou dialogar com uma comunidade de fé, conhecer a fé ajuda a conhecer a comunidade. Mas do ponto de vista investigativo, isso dispensa a fé. Como é que eu peço fé de alguém no vestibular da Faculdade de Teologia, por exemplo? Né? Não tem cabimento. Quando a Universidade de Freiburg, de Teologia, confere doutorado honoris causa a Agamben, que é um filósofo não religioso, e diz o que você está dizendo ajuda a gente a pensar a fé, ela está reconhecendo a capacidade técnica de raciocínio. Técnica no sentido de profundidade da racionalidade, né? Então, recuperar sua capacidade investigativa é uma tarefa fundamental. Dialogar com a consciência crítica do século XX é também uma tarefa fundamental. E não é dispensando isso que eu qualifico um discurso de fé, pelo contrário. É assumindo essa tarefa e dialogando com as áreas, especialmente da ciência da religião, que ajudam a entender o fenômeno religioso, que eu posso qualificar um discurso de fé, qualificar e traduzir essa experiência. Alex, você não sabe o quanto que você me deixa satisfeito com essa conversa, o quanto que ela me parece importante e necessária, e muito especialmente para essa nossa comunidade de estudos de religião, né? Com programas de ciência da religião, programas de teologia. Que a gente possa continuar conversando muito mais sobre isso, né? Você está começando a articular aí um grupo de pesquisadores e pesquisadoras para discutir essa questão. Muito sucesso para esse trabalho. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, Flávio. Sempre um prazer. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado, também curso de especialização, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial, até lá!